São, pois, calculadas, intencionais. As verdades superiores nele se ocultam sob véus simbólicos. Aí se ensina ao homem o que lhe é necessário para se conduzir moralmente na prática da vida, mas o sentido profundo, o sentido filosófico da doutrina, esse é reservado à minoria. Nisso consiste a comunhão dos santos, a comunhão dos pensamentos elevados, das altas e puras aspirações. Essa comunhão pouco durou. As paixões terrenas, as ambições, o egoísmo, bem cedo a destruíram. A política se introduziu no sacerdócio. Os bispos, de humildes adeptos, de modestos vigilantes que eram a princípio, tornaram-se poderosos e autoritários. Constituiu-se a teocracia. A esta, pareceu de interesse colocar a luz debaixo do alqueire e a luz se extinguiu. O pensamento profundo desapareceu. Só ficaram os símbolos materiais. Essa obscuridade tornava mais fácil governar as multidões. Preferiram deixar as massas mergulhadas na ignorância, a elevá-las às eminências intelectuais. Os mistérios cristãos cessaram de ser explicados aos membros da Igreja. Foram mesmo perseguidos como hereges os pensadores, os investigadores sinceros, que se esforçavam por adquirir novamente as verdades perdidas. Fez-se a noite cada vez mais espessa sobre o mundo, depois da dissolução do Império Romano. A crença em Satanás e no inferno adquiriu lugar preponderante na fé cristã. Em vez da religião de amor pregada por Jesus, o que prevaleceu foi a religião do terror. A invasão dos bárbaros havia poderosamente contribuído para fazer surgir esse estado de coisas. Ele fez voltar a sociedade ao estado de infância, porque os bárbaros invasores, no ponto de vista da razão, não passavam de crianças. Do seio das vastas estepes e das extensas florestas, o mundo bárbaro se arremessava sobre a civilização. Todas essas multidões, ignorantes e grosseiras, que o cristianismo aliciou, produziram no mundo pagão em decadência e no meio novo, em que penetravam, uma depressão intelectual. O cristianismo conseguiu dominá-las, submetê-las, mas em seu próprio detrimento. Velou-se o ideal divino, o culto se tornou material. Para impressionar a imaginação das multidões, voltou-se às práticas idólatras, próprias das primeiras épocas da humanidade. A fim de dominar essas almas e as dirigir pelo temor ou pela esperança, estranhos dogmas foram combinados. Não se tratou mais de realizar no mundo o reino de Deus e de sua justiça, que fora o ideal dos primeiros cristãos. Depois, a profecia do fim do mundo e do juízo final, tomada ao pé da letra, as preocupações da salvação individual, exploradas pelos padres, mil causas em suma, desviaram o cristianismo da sua verdadeira rota e submergiram o pensamento de Jesus numa torrente de superstições. Ao lado, todavia, desses males, é justo recordar os serviços prestados pela Igreja à causa da humanidade. Sem a sua hierarquia e sólida organização, sem o papado, que opôs o poder da ideia, posto que obscurecida e deturpada, ao poderio do Gládio, tem-se o direito de perguntar o que se teria tornado a vida moral, a consciência da humanidade. No meio desses séculos de violência e trevas, a fé cristã animou de novo ardor os povos bárbaros, ardor que os impeliu a obras gigantescas como as cruzadas, a fundação da cavalaria, a criação das artes na Idade Média. No silêncio e na obscuridade dos claustros o pensamento encontrou um refúgio. A vida moral, graças às instituições cristãs, não se extinguiu, a despeito dos costumes brutais da época. Aí estão serviços que é preciso agradecer à Igreja, não obstante os meios de que ela se utilizou para si mesma assegurar o domínio das almas. Em resumo, a doutrina do grande crucificado, em suas formas populares, queria a obtenção da vida eterna mediante o sacrifício do presente. Religião de salvação, de elevação da alma pela subjugação da matéria, o cristianismo constituía uma reação necessária contra o politeísmo grego e romano, cheio de vida, de poesia e de luz, mas não passando de foco de sensualismo e corrupção. O cristianismo tornava-se um estágio indispensável na marcha da humanidade, cujo destino é elevar-se incessantemente de crença em crença, de concepção em concepção, a sínteses sempre e cada vez mais amplas e fecundas. O cristianismo, com os seus 12 séculos de dores e trevas, não foi uma era de felicidade para a raça humana, mas o fim da vida terrestre não é a felicidade, e a elevação pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento, é, numa palavra, a educação da alma, e a via dolorosa conduz com muito mais segurança à perfeição, que a dos prazeres. O cristianismo representa, pois, uma fase da história da humanidade,
a qual lhe foi incontestavelmente proveitosa, ela, a humanidade, não teria sido capaz de realizar as obras sociais que asseguram o seu futuro se não se tivesse impregnado do pensamento e da moral evangélicos. A Igreja, entretanto, delinquiu, trabalhando por prolongar indefinidamente o estado de ignorância da sociedade. Depois de haver nutrido e amparado a criança, tem querido mantê-la em estado de submissão e servilismo intelectual. Não libertou a consciência senão para melhor a oprimir. A Igreja de Roma não soube conservar o farol divino de que era portadora e, por um castigo do céu, ou antes, por uma justa retribuição das coisas, a noite que ela queria para os outros fez-se nela própria. Não cessou de opor obstáculos ao desenvolvimento das ciências e da filosofia, a ponto de proscrever, do alto da cadeira de São Pedro, o progresso, essa lei eterna, o liberalismo e a civilização moderna. Artigo 80 dos Sílabos. Foi, por isso, fora dela e mesmo contra ela, a partir de um certo momento da história, que se operou todo o movimento, toda a evolução do espírito humano. Foram necessários séculos de esforços para dissipar a obscuridade que pesava sobre o mundo, ao sair da Idade Média. Fizeram-se precisas a renascença das letras, a reforma religiosa do século XVI, a filosofia, todas as conquistas da ciência, para preparar o terreno destinado à nova revelação, a essas vozes de além-túmulo que vêm aos milhares em todas as regiões da terra, atrair os homens aos puros ensinamentos do Cristo, restabelecer sua doutrina, tornar compreensíveis, a todos, as verdades superiores amortalhadas na sombra das idades. 4. A doutrina secreta. Qual a verdadeira doutrina do Cristo? Os seus princípios essenciais acham-se claramente enunciados no Evangelho. É a paternidade universal de Deus e a fraternidade dos homens, com as consequências morais que daí resultam, e a vida mortal a todos franqueada e que a cada um permite em si próprio realizar o reino de Deus, isto é, a perfeição, pelo desprendimento dos bens materiais, pelo perdão das injúrias e o amor ao próximo. Para Jesus, numa só palavra, toda a religião, toda a filosofia consiste no amor. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz erguer-se o seu sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Porque, se não amais senão os que vos amam, que recompensa deveis ter por isso? Mateus, v. 44 e seguintes. Desse amor o próprio Deus nos dá o exemplo, porque seus braços estão sempre abertos para o pecador. Assim, vosso Pai que está nos céus não quer que pereça um só desses pequeninos. O Sermão da Montanha resume, em traços indeléveis, o ensino popular de Jesus. Nele é expressa a lei moral sob uma forma que jamais foi igualada. Os homens aí aprendem que não há mais seguros meios de elevação que as virtudes humildes e escondidas. Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os espíritos simples e retos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Mateus, v. 1 a 12, Lucas, v. 20 a 25. O que Jesus quer não é um culto faustoso, não é umas religiões sacerdotais, opulentas de cerimônias e práticas que sufocam o pensamento, não, é um culto simples e puro, todo de sentimento, consistindo na relação direta, sem intermediário, da consciência humana com Deus, que é seu Pai. É chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, porque tal quer, também, sejam os que o adorem. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que devem adorar os que o adoram. O ascetismo é coisa vã. Jesus limita-se a orar e a meditar, nos sítios solitários, nos templos naturais que tem por colunas as montanhas, por cúpula a abóbada dos céus, e de onde o pensamento mais livremente se eleva ao Criador. Aos que imaginam salvar-se por meio do jejum e da abstinência, diz: não é o que entra pela boca o que macula o homem, mas o que por ela sai. Aos rezadores de longas orações: vosso Pai sabe do que careceis, antes de lhe o pedirdes. Ele não exige senão a caridade, a bondade, a simplicidade. Não julgueis e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Dar é mais doce do que receber.
Aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Que a tua mão esquerda ignore o que faz a direita, a fim de que tua esmola fique em segredo, e então teu pai que vê no segredo, te retribuirá. E tudo se resume nestas palavras de eloquente concisão. Amai o vosso próximo como a vós mesmos e sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Nisso se encerram toda a lei e os profetas. Sob a suave e meiga palavra de Jesus, toda impregnada do sentimento da natureza, essa doutrina se reveste de um encanto irresistível, penetrante. Ela é saturada de terna solicitude pelos fracos e pelos deserdados. É a glorificação, a exaltação da pobreza e da simplicidade. Os bens materiais nos tornam escravos, agrilhoam o homem à terra. A riqueza é um estorvo, impede os velos da alma e a retém longe do reino de Deus. A renúncia, a humildade, desatam esses laços e facilitam a ascensão para a luz. Por isso é que a doutrina evangélica permaneceu através dos séculos como a expressão máxima do espiritualismo, o supremo remédio aos males terrestres, a consolação das almas aflitas nesta travessa da vida, semeada de tantas lágrimas e angústias. E ainda é ela que faz, a despeito dos elementos estranhos que lhe vieram misturar, toda a grandeza, todo o poder moral do cristianismo. A doutrina secreta ia mais longe. Sob o véu das parábolas e das ficções, ocultava concepções profundas. No que se refere a essa imortalidade prometida a todos, definia-lhe as formas afirmando a sucessão das existências terrestres, nas quais a alma, reencarnada em novos corpos, sofreria as consequências de suas vidas anteriores e prepararia as condições do seu destino futuro. Ensinava a pluralidade dos mundos habitados, as alternações de vida de cada ser, no mundo terrestre, em que ele reaparece pelo nascimento, no mundo espiritual, ao qual regressa pela morte, colhendo em um e outro desses meios os frutos bons ou maus do seu passado. Ensinava a íntima ligação e a solidariedade desses dois mundos e, por conseguinte, a comunicação possível do homem com os espíritos dos mortos que povoam o espaço ilimitado. Daí o amor ativo, não somente pelos que sofrem na esfera da existência terrestre, mas também pelas almas que em torno de nós vagueiam atormentadas por dolorosas recordações. Daí a dedicação que se devem às duas humanidades, visível e invisível, a lei de fraternidade na vida e na morte e a celebração do que chamavam os mistérios, a comunhão pelo pensamento e pelo coração com os que, espíritos bons ou medíocres, inferiores ou elevados, compõem esse mundo invisível que nos rodeia, e sobre o qual se abrem esses dois pórticos por onde todos os seres alternativamente passam, o berço e o túmulo. A lei da reencarnação acha-se indicada em muitas passagens do Evangelho e deve ser considerada sob dois aspectos diferentes: a volta à carne, para os espíritos em via de aperfeiçoamento, a reencarnação dos espíritos enviados em missão à terra. Em sua conversação com Nicodemos, Jesus assim se exprime: em verdade te digo que, se alguém não renascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Objeta-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo já velho? Jesus responde: em verdade te digo que, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer: importa-vos nascer outra vez. O vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 3-8. Jesus acrescenta estas palavras significativas: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. O que demonstra que não se tratava do batismo, que era conhecido pelos judeus e por Nicodemos, mas precisamente da reencarnação já ensinada no Zoar, livro sagrado dos Hebreus. Esse vento, ou esse espírito que sopra onde lhe apraz, é a alma que escolhe novo corpo, nova morada, sem que os homens saibam de onde vem, nem para onde vai. É a única explicação satisfatória. Na cabala hebraica, a água era a matéria primordial, o elemento frutificado. Quanto à expressão Espírito Santo, que se acha no texto e que o torna incompreensível, é preciso notar que a palavra santo nele não se encontra em sua origem e que foi aí introduzida muito tempo depois, como se deu em vários outros casos. É preciso, por conseguinte, ler, renascer da matéria e do espírito. Noutra ocasião, a propósito de um cego de nascença, encontrado de passagem, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem foi que pecou? Foi este homem, ou seu pai, ou sua mãe, para que ele tenha nascido cego? João 9,
1 e 2. A pergunta indica, antes de tudo, que os discípulos atribuíam a enfermidade do cego a uma expiação. Em seu pensamento, a falta a preceder a punição tinha sido a sua causa primordial. É a lei da consequência dos atos, fixando as condições do destino. Trata-se aí de um cego de nascença, a falta não se pode explicar senão por uma existência anterior. Daí essa ideia da penitência, que reaparece a cada momento nas Escrituras. Fazei penitência, dizem elas constantemente, isto é, praticai a reparação, que é o fim da vossa nova existência, retificai vosso passado, espiritualizai-vos, porque não saireis do domínio terrestre, do círculo das provações, senão depois de haverdes pagado até o último ceitil. Mateus, v. 26. Em vão têm procurado os teólogos explicar de outro modo, que não pela reencarnação, essa passagem do Evangelho. Chegaram a raciocínios, pelo menos, estranhos. Assim foi que o Sínodo de Amsterdã não pôde sair-se da dificuldade senão com esta declaração: o cego de nascença havia pecado no seio de sua mãe. Era também opinião corrente, nessa época, que espíritos eminentes vinham, em novas encarnações, concluir missões interrompidas pela morte. Elias, por exemplo, voltara à terra na pessoa de João Batista. Jesus o afirma nestes termos, dirigindo-se à multidão: que saíste a ver? Um profeta. Sim, eu vos declaro, e mais que um profeta. E, se o quereis compreender, ele é o próprio Elias que devia vir. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, 9, 14 e 15. Mais tarde, depois da decapitação de João Batista, ele o repete aos discípulos. E seus discípulos o interrogam, dizendo: por quê, pois, dizem os escribas que importa vir primeiramente Elias? Ele, respondendo, lhes disse: Elias, certamente, devia vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já veio e eles não o conheceram, antes lhe fizeram quanto quiseram. Então, conheceram seus discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Mateus 17, 10, 11, 12 e 15. Assim, para Jesus, como para os discípulos, Elias e João Batista eram a mesma e única individualidade. Ora, tendo essa individualidade revestido sucessivamente dois corpos, semelhante fato não se pode explicar senão pela lei da reencarnação. Numa circunstância memorável, Jesus pergunta a seus discípulos: que dizem do Filho do Homem? E eles lhe respondem. Uns dizem, é João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias ou um dos profetas. Mateus, XVI, 13, 14, Marcos, 8, 28. Jesus não protesta contra essa opinião como doutrina, do mesmo modo que não protestara no caso do cego de nascença. Ao demais, a ideia da pluralidade das vidas, dos sucessivos graus a percorrer para se elevar à perfeição, não se acha implicitamente contida nestas palavras memoráveis: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Como poderia a alma humana alcançar esse estado de perfeição em uma única existência? De novo encontramos a doutrina secreta, dissimulada sob véus mais ou menos transparentes, nas obras dos apóstolos e dos padres da Igreja dos primeiros séculos. Não podiam estes dela falar abertamente. Daí as obscuridades da sua linguagem. Aos primeiros fiéis escrevia Barnabé: tanto quanto pude, acredito ter me explicado com simplicidade e nada haver omitido do que pode contribuir para vossa instrução e salvação, no que se refere às coisas presentes, porque, se vos escrevesse relativamente às coisas futuras, não compreenderíeis, porque elas se acham expostas em parábolas. Epístola Católica de São Barnabé, 17, ele, 5. Em observância a esta regra é que um discípulo de São Paulo, Hermas, descreve a lei das reencarnações sob a figura de pedras brancas, quadradas e lapidadas, tiradas da água para servirem na construção de um edifício espiritual. Livro do Pastor, 3, XVI, 3, 5. Por que foram essas pedras tiradas de um lugar profundo e em seguida empregadas na estrutura dessa torre, pois que já estavam animadas pelo Espírito? Era necessário, diz-me o Senhor, que, antes de serem admitidas no edifício, fossem trabalhadas por meio da água. Não poderiam entrar no reino de Deus por outro modo que não fosse despojando-se da imperfeição da sua primeira vida. Evidentemente essas pedras são as almas dos homens, as águas são as regiões obscuras, inferiores, as vidas materiais, vidas de dor e provação,
durante as quais as almas são lapidadas, polidas, lentamente preparadas, a fim de tomarem lugar um dia no edifício da vida superior, da vida celeste. Há nisso um símbolo perfeito da reencarnação, cuja ideia era ainda admitida no século XIII e divulgada entre os cristãos. Dentre os padres da Igreja, Orígenes é um dos que mais eloquentemente se pronunciaram a favor da pluralidade das existências. Respeitável a sua autoridade, São Jerônimo considera, depois dos apóstolos, o grande mestre da Igreja, verdade, diz ele, que só a ignorância poderia negar. S. Jerônimo vota tal admiração a Orígenes que assumiria, escreve, todas as calúnias de que ele foi alvo, uma vez que, por esse preço, ele, Jerônimo, pudesse ter a sua profunda ciência das Escrituras. Em seu livro célebre, Dos Princípios, Orígenes desenvolve os mais vigorosos argumentos que mostram, na preexistência e sobrevivência das almas noutros corpos, em uma palavra, na sucessão das vidas, o corretivo necessário à aparente desigualdade das condições humanas, uma compensação ao mal físico, como ao sofrimento moral que parece reinarem no mundo, se não se admite mais que uma única existência terrestre para cada alma. Orígenes erra, todavia, num ponto. É quando se supõe que a união do espírito ao corpo é sempre uma punição. Ele perde de vista a necessidade da educação das almas e a laboriosa realização do progresso. Errônea opinião se introduziu em muitos centros, a respeito das doutrinas de Orígenes, em geral, e da pluralidade das existências em particular, que pretendem ter sido condenadas, primeiro pelo Concílio de Calcedônia e mais tarde pelo Quinto Concílio de Constantinopla. Ora, se remontamos às fontes, reconhecemos que esses concílios repeliram, não a crença na pluralidade das existências, mas simplesmente a preexistência da alma, tal como a ensinava Orígenes, sob esta feição particular, que os homens eram anjos decaídos e que o ponto de partida tinha sido para todos a natureza angélica. Na realidade, a questão da pluralidade das existências da alma jamais foi resolvida pelos concílios. Permaneceu aberta às resoluções da Igreja no futuro e é isso um ponto que se faz preciso estabelecer. Como a lei dos renascimentos, a pluralidade dos mundos acha-se indicada no Evangelho, em forma de parábola. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou a preparar-vos o lugar e, depois que tiver ido e vos tiver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. João 14, 2 e 3. A casa do Pai é o infinito céu, as moradas prometidas são os mundos que percorrem o espaço, esferas de luz ao pé das quais a nossa pobre terra não é mais que mesquinho e obscuro planeta. É para esses mundos que Jesus guiará as almas que se ligarem a ele e a sua doutrina, mundos que lhes são familiares e onde nos saberá preparar um lugar, conforme os nossos méritos. Orígenes comenta essas palavras em termos positivos. O Senhor faz alusão às diferentes estações que devem as almas ocupar, depois que se houverem despojado dos seus corpos atuais e se tiverem revestido de outros novos. 5. Relações com os espíritos dos mortos. Os primeiros cristãos comunicavam-se com os espíritos dos mortos e deles recebiam ensinamentos. Nenhuma dúvida é possível sobre esse ponto, porque são abundantes os testemunhos. Resultam dos próprios textos dos livros canônicos, textos que conseguiram escapar às vicissitudes dos tempos e cuja autenticidade é indubitável. O cristianismo repousa inteiramente em fatos de aparição e manifestação dos mortos e fornece inúmeras provas da existência do mundo invisível e das almas que o povoam. Essas provas são igualmente abundantes no Antigo e Novo Testamento. Num como no outro, encontram-se aparições de anjos dos espíritos dos justos, avisos e revelações feitos pelas almas dos mortos, o dom de profecias e dom de curar. Em o Novo Testamento são referidas as aparições do próprio Jesus, depois do seu suplício e sepultura. A existência do Cristo havia sido uma constante comunhão com o mundo invisível. O filho de Maria era dotado de faculdades que lhe permitiam conversar com os espíritos. Estes, muitas vezes, tornavam-se visíveis ao seu lado. Seus discípulos o viram, assombrados, conversaram um dia no Tabor com Elias e Moisés. Nos momentos críticos, quando uma questão o embaraça, como no caso da mulher adúltera, ele evoca as almas superiores e com o dedo traça na areia a resposta a dar, do mesmo modo que em nossos dias o médium, movido por força estranha, traça caracteres na ardose. Esses fatos são conhecidos, relatados, mas outros muitos, relacionados com essa permuta assídua com o invisível, permaneceram ignorados dos homens,
mesmo daqueles que o cercavam. As relações do Cristo com o mundo dos espíritos se afirmam pelo constante amparo que do além recebia o divino mensageiro. Por vezes, apesar da sua coragem, da abnegação que inspira todos os seus atos, perturbado pela grandeza da tarefa, ele leva a alma a Deus, ora, implora novas forças e é atendido. Grandioso sopro lhe bafeja a mente. Sob um impulso irresistível, ele reproduz os pensamentos sugeridos, sente-se reconfortado, socorrido. Nas horas solitárias, seus olhos distinguem letras de fogo que exprimem as vontades do céu, soam vozes aos seus ouvidos, trazendo-lhe resposta às suas ardentes preces. E a transmissão direta dos ensinos que deve divulgar, são preceitos regeneradores para cuja propagação baixar a terra. As vibrações do supremo pensamento que anima o universo lhe são perceptíveis e lhe incutem esses eternos princípios que espalhará e que jamais se hão de apagar da memória dos homens. Ele percebe celestes melodias e seus lábios repetem as palavras escutadas, sublimes revelações, mistério ainda para muitos seres humanos, mas para ele confirmação absoluta dessa constante proteção e das intuições que lhe provêm dos mundos superiores. E quando essa grande vida terminou, quando se consumou o sacrifício, depois que Jesus foi pregado à cruz e baixou ao túmulo, seu espírito continuou a afirmar-se por novas manifestações. Essa alma poderosa, que em nenhum túmulo poderia ser aprisionada, aparece aos que na terra havia deixado tristes, desanimados e abatidos. Vem dizer-lhes que a morte nada é. Com a sua presença lhes restitui a energia, a força moral necessária para cumprirem a missão que lhes fora confiada. As aparições do Cristo são conhecidas e tiveram numerosos testemunhos. Apresentam flagrantes analogias com as que em nossos dias são observadas em diversos graus, desde a forma etérea, sem consistência, com que aparece a Maria Madalena que não suportaria o mínimo contacto, até completa materialização, tal como pôde verificar Tomé, que tocou com a própria mão as chagas do Cristo. Daí esse contraste nas palavras de Jesus: não me toques, diz-lhe a Madalena, ao passo que convida Tomé a pôr o dedo nos sinais dos cravos, chega também a tua mão e mete-a no meu lado. Jesus aparece e desaparece instantaneamente. Penetra numa casa a portas fechadas. Em Emaús conversa com dois dos discípulos, que o não reconhecem, e desaparece repentinamente. Acha-se de posse desse corpo fluídico, etéreo, que há em todos nós, corpo sutil que é o invólucro inseparável de toda alma e que um alto espírito como o seu sabe dirigir, modificar, condensar, rarefazer à vontade. E a tal ponto condensa, que se torna visível e tangível aos assistentes. As aparições de Jesus depois da morte são mesmo a base, o ponto capital da doutrina cristã e foi por isso que São Paulo disse: se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. No cristianismo não é uma esperança, é um fato natural, um fato apoiado no testemunho dos sentidos. Os apóstolos não acreditavam somente na ressurreição, estavam dela convencidos. E é por essa razão que a sua prédica adquiria aqueles tons veementes e penetrantes, que incutiam uma convicção robusta. Com o suplício de Jesus o cristianismo era ferido em pleno coração. Os discípulos, consternados, estavam prestes a se dispersarem. O Cristo, porém, lhes apareceu e a sua fé se tornou tão profunda que, para confessar, arrostaram todos os suplícios. As aparições do Cristo depois da morte asseguraram a persistência da ideia cristã, oferecendo-lhe como base todo um conjunto de fatos. Verdade é que os homens lançaram a confusão sobre esses fenômenos, atribuindo-lhes um caráter miraculoso. O milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus, obras que são da sua vontade, e seria pouco digno da suprema potência exorbitar da sua própria natureza e variar em seus decretos. Jesus, conforme a Igreja, teria ressuscitado com seu corpo carnal. Isso é contrário ao primitivo texto do Evangelho. Aparições repentinas, com mudanças de forma, que se produzem em lugares fechados, não podem ser senão manifestações espíritas, fluídicas e naturais. Jesus ressuscitou, como ressuscitaremos todos, quando nosso espírito abandonar a prisão de carne. Em Marcos e Mateus, e na descrição de Paulo, ele Coríntios, XV, essas aparições são narradas do modo mais conciso. Segundo Paulo, o corpo do Cristo é incorruptível, não tem carne nem sangue. Essa opinião procede da mais antiga tradição. A materialidade só veio mais tarde, com Lucas. A narrativa se complica então e é enfeitada com particularidades maravilhosas,
no intuito evidente de impressionar o leitor. Esse modo de ver, como em geral toda a teoria do milagre, resulta de uma falsa interpretação das leis do universo. O mesmo sucede com a ideia do sobrenatural, que corresponde a uma concepção deficiente da ordem do mundo e das normas da vida. Na realidade, nada existe fora da natureza, que é a obra divina em sua majestosíssima expansão. O erro do homem provém da acanhada ideia que ele faz da natureza e das formas da vida, limitadas para ele à esfera traçada pelos seus sentidos. Ora, nossos sentidos apenas abrangem porção muitíssimo restrita do domínio das coisas. Além desses limites que eles nos impõem, a vida se desdobra sob aspectos ricos e variados, sob formas sutis, quintessenciadas, que se graduam, se multiplicam e renovam até o infinito. A esse domínio do invisível pertence o mundo fluídico, povoado pelos espíritos dos homens que viveram na terra e se despojaram do seu grosseiro invólucro. Subsistem eles sob essa forma sutil de que acabamos de falar, forma ainda material posto que etérea, porque a matéria afeta muitos estados que não nos são familiares. Essa forma é a imagem, ou antes, o esboço dos corpos carnais que esses espíritos animaram em suas vidas sucessivas. Passam eles, mas a forma permanece, como a alma, de que é o organismo indestrutível. Os espíritos ocupam diferentes posições em harmonia com a sua elevação moral. Sua irradiação, brilho, poder, são tanto maiores quanto mais alto houverem subido na escala das virtudes, das perfeições, e quanto maior tiver sido a sua dedicação em servir a causa do bem e da humanidade. São esses seres, ou espíritos, que se manifestam em todas as épocas da história e em todos os meios, tendo como intermediários sensitivos especialmente dotados e que, conforme os tempos, se denominam adivinhos, sibilas, profetas ou médiuns. As aparições que assinalam os primeiros tempos do cristianismo, como as bíblicas épocas mais longínquas, não são fenômenos isolados, mas a manifestação de uma lei universal, eterna, que sempre presidiu as relações entre os habitantes dos dois mundos, o mundo da matéria grosseira, a que pertencemos, e o mundo fluídico invisível, povoado pelos espíritos dos que denominamos, tão impropriamente, os mortos. Apenas em época recente foi que essa ordem de manifestações pôde ser estudada pela ciência. Graças às observações de numerosos sábios, a existência do mundo dos espíritos foi positivamente estabelecida e as leis que o regem foram determinadas com certa precisão. Conseguiu-se reconhecer a presença, em cada ser humano, de um duplo fluídico que sobrevive à morte, no qual foi reconhecido o envoltório imperecível do espírito. Esse duplo, que já se desprende durante o êxtase e o sono, que se transporta e opera à distância durante a vida, torna-se, depois da separação definitiva do corpo carnal, e de um modo mais completo, o instrumento fiel e o centro das energias ativas do espírito. Mediante esse invólucro fluídico é que o espírito preside a tais manifestações de além-túmulo, que já não são segredo para ninguém, desde que comissões científicas lhe estudaram os múltiplos aspectos, chegando a pesar e fotografar os espíritos, como fizeram W. Crookes com o espírito de Katia King, Russell Wallace Aksakoff com os de Abdullah e John King. É provável que o dom das línguas, conferido aos apóstolos, oferecesse analogias com o fenômeno que, sob o nome de xenoglossia, atualmente conhecemos. A luz ódica de Reichenbach e a matéria radiante explicam a auréola dos santos, as chamas ou línguas de fogo, que apareceram no dia de Pentecostes, reproduzem-se hoje em dia nos fatos comunicados ao Congresso Espiritualista de 1900 pelo Dr. Bayol, senador pelo Distrito das Bocas do Ródamo, e finalmente as visões dos mártires são fenômenos da mesma ordem que os em nosso tempo observados no momento da morte de certas pessoas. Assim, também, o desaparecimento do corpo de Jesus do sepulcro em que fora depositado, pode explicar-se pela desagregação da matéria, observada há alguns anos em sessões de experimentação psíquica. Durante muito tempo não viram nisso os homens senão fatos miraculosos, provocados pelo próprio Deus ou por seus anjos, opinião cuidadosamente alimentada pelos padres, a fim de impressionar a imaginação das massas e torná-las mais submissas ao seu poder. Nas Escrituras encontramos frequentes exemplos dos erros de que foram objeto esses fenômenos. Em Patmos, João vê aparecer um gênio que, a princípio, ele quer adorar, mas que lhe afirma ser o espírito de um dos profetas seu irmão. Nesse caso, foi dissipado o erro, o espírito deu a conhecer a sua personalidade, enquanto os outros casos, porém, não foi ele mantido.
É o mesmo que se dá com a intervenção, tão frequente, dos anjos da Bíblia. É preciso nos pôr em guarda contra as tendências dos judeus e dos cristãos no sentido de atribuir a Deus e aos seus anjos fenômenos produzidos pelos espíritos dos mortos, e a cujo respeito competia à nossa época fazer a luz, restabelecendo-os em sua verdadeira categoria. Na época de Jesus, a crença na imortalidade estava enfraquecida. Os judeus achavam-se divididos a respeito da vida futura. Os cépticos saduceus aumentavam em número e influência. Vem Jesus. Torna mais amplas as vias de comunicação entre o mundo terrestre e o mundo espiritual. Aproxima a tal ponto os invisíveis dos humanos, que eles se podem novamente corresponder. Com mão possante levanta o véu da morte e surgem visões do âmago da sombra. No meio do silêncio fazem-se ouvir vozes, e essas visões e essas vozes vêm afirmar ao homem a imortalidade da vida. O cristianismo primitivo afeta, pois, esse caráter particular de ter aproximado as duas humanidades, terrestre e celeste, tornou mais intensas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Efetivamente, em cada grupo espírita, as pessoas se entregavam a vocações, havia médiuns falantes, inspirados, de efeitos físicos, como está escrito no capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, como hoje, certos sensitivos possuíam o dom da profecia, o dom de curar, o de expelir os maus espíritos. Na epístola citada, São Paulo fala também do corpo espiritual, imponderável, incorruptível. O homem é colocado na terra como um corpo animal, e ressuscitará como um corpo espiritual, do mesmo modo que há um corpo animal, há um corpo espiritual. E Coríntios, 15, 44. Fora um fenômeno espírita, a aparição de Jesus no caminho de Damasco, o que havia feito de São Paulo um cristão, Paulo não conhecer o Cristo e, no momento dessa visão, que decidiu do seu destino, bem longe estava de achar-se preparado para sua ulterior tarefa. Respirando sempre ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, munido contra eles de ordens de prisão, seguira para Damasco a fim de os perseguir. Nesse caso, não cabe invocar, como a respeito dos apóstolos se poderia fazer, um fenômeno de alucinação, provocado pela constante recordação do Mestre. Essa visão, ao demais, não foi isolada. Em todo o subsequente curso de sua vida, Paulo entreteve assíduas relações com o invisível, particularmente com o Cristo, de quem recebia as instruções indispensáveis à sua missão. Ele mesmo declara que aura inspirações nos colóquios secretos com o Filho de Maria. São Paulo não foi apenas assistido por espíritos de luz, de que se fazia o porta-voz e o intérprete. Espíritos inferiores por vezes o atormentavam, e era-lhe necessário resistir à sua influência. É assim que, em todos os meios, para a educação do homem e desenvolvimento da sua razão, a luz e a sombra, a verdade e o erro se misturam. O mesmo se dá no domínio do moderno espiritualismo, em que se encontram todas as ordens de manifestações, desde as comunicações do mais elevado caráter até os grosseiros fenômenos produzidos por espíritos atrasados. Mas esses também têm sua utilidade, do ponto de vista dos elementos de observação e dos casos de identidade que fornecem a ciência. São Paulo conhecia estas coisas. Lecionado pela experiência, ele advertiu os profetas, seus irmãos, a fim de se conservarem em guarda contra tais ciladas. E acrescentava em consequência: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 32, isto é preciso não aceitar cegamente as instruções dos espíritos, mas submetê-las ao exame da razão. No mesmo sentido, dizia São João: caríssimos, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E Epístola 4, 1. Os Atos dos Apóstolos fornecem numerosas indicações acerca das relações dos discípulos de Jesus com o mundo invisível. Aí se vê como, observando as instruções dos espíritos, os apóstolos adquirem maior amplitude de visão das coisas, chegaram a não fazer mais distinções entre as carnes, a suprimir a barreira que separava dos gentios os judeus, a substituir a circuncisão pelo batismo. As comunicações dos cristãos com os espíritos dos mortos eram tão frequentes nos primeiros séculos, que instruções positivas circulavam entre eles a esse respeito. Hermas, discípulo dos apóstolos, o mesmo que São Paulo manda saudar de sua parte em sua epístola aos Romanos XVI, 14, indica, em seu livro do Pastor, os meios de distinguir os bons dos maus espíritos. Nas linhas seguintes,
escritas há 1800 anos, julgar-se-ia ter a descrição fiel das sessões de vocações, tais como, em muitos centros, se praticam em nossos dias. O espírito que vem da parte de Deus é pacífico e humilde, afasta-se de toda malícia e de todo vão desejo deste mundo e paira acima de todos os homens. Não responde a todos os que o interrogam, nem às pessoas em particular, porque o espírito que vem de Deus não fala ao homem quando o homem quer, mas quando Deus o permite. Quando, pois, um homem que tem o Espírito de Deus vem à Assembleia dos Fiéis, desde que se fez a prece, o Espírito toma lugar nesse homem, que fala na Assembleia como Deus o quer. É o médium falante. Reconhece-se, ao contrário, os espíritos terrestres, frívolos, sem sabedoria e sem força, no que se agita, se levanta e toma o primeiro lugar. É importuno, tagarela e não profetiza sem remuneração. Um profeta de Deus não procede assim. Os espíritos manifestavam, então, sua presença de mil modos, quer tornando-se visíveis, ou produzindo a desagregação da matéria, como fizeram para libertar Pedro das cadeias que o prendiam e retirá-lo da prisão, quer ainda provocando casos de levitação. Esses fenômenos eram, às vezes, tão impressionantes que até mágicos sentiam-se abalados, a ponto de se converterem. Penetrados desse espírito de caridade e abnegação, que lhes transfundia o Cristo, os primeiros cristãos viviam na mais íntima solidariedade. Tudo possuíam em comum e eram queridos de todo o povo. A revelação dos Espíritos continua muito tempo além do período apostólico. Durante os séculos II e III, os cristãos se dirigiam diretamente às almas dos mortos para decidir pontos de doutrina. S. Gregório, o taumaturgo, bispo de Neo-Cesareia, declara ter recebido de João Evangelista, em uma visão, o símbolo da fé pregado por ele na sua igreja. Orígenes, esse sábio que S. Jerônimo considerava o grande mestre da igreja, depois dos apóstolos, fala muitas vezes, em suas obras, da manifestação dos mortos. Em sua controvérsia com Celso, diz ele: não duvido de que Celso escarneça de mim, as zombarias, porém, não me impedirão de dizer que muitas pessoas têm abraçado o cristianismo a seu pesar, tendo sido de tal modo seu coração repentinamente transformado por algum espírito, quer numa aparição, quer em sonho, que, em lugar da aversão que nutriam pela nossa fé, adotaram-na com amor até a ponto de morrer por ela. Tomo Deus por testemunha da verdade do que digo. Ele sabe que eu não pretendo recomendar a doutrina de Jesus Cristo por meio de histórias fabulosas, mas com a verdade de fatos incontestáveis. O imperador Constantino era pessoalmente dotado de faculdades mediúnicas e sujeito à influência dos espíritos. Os principais sucessos de sua vida, sua conversão ao cristianismo, a fundação de Bizâncio, etc., assinalam-se por intervenções ocultas, do que se pode ter a prova nos seguintes fatos que vamos buscar a narrativa do Sr. Alberto de Broglie, imparcial e severo historiador, pouco inclinado ao misticismo. Quando planejava apoderar-se de Roma, um impulso interior o induziu a se recomendar a algum poder sobrenatural e invocar a proteção divina, com o apoio das forças humanas. Grande era, porém, o embaraço para um piedoso romano dessa época. A si mesmo ansiosamente perguntava de que Deus iria implorar assistência. Caiu, então, em absorta meditação das vicissitudes políticas de que fora testemunha. Reconhece que depositar confiança na multidão dos deuses traz infelicidade, ao passo que seu pai Constâncio, secreto adorador do Deus único, terminara seus dias em paz. Constantino decidiu-se a suplicar ao Deus de seu pai que prestasse mão forte à sua empresa. A resposta a essa prece foi umas visões maravilhosas, que ele próprio referia, muitos anos depois, ao historiador Eusébio, afirmando-as sob juramento e com as seguintes particularidades: uma tarde, marchando à frente das tropas, divisou no céu, acima do sol que já declinava para o ocaso, uma cruz luminosa com esta inscrição: com este sinal vencerás. Todo o seu exército e muitos espectadores que o rodeavam viram como ele, estupefato, esse prodígio. Ficou intrigado com o que poderia significar essa aparição. A noite o surpreendeu ainda na mesma perplexidade. Durante o sono, porém, o próprio Cristo lhe apareceu com a cruz com que fora visto no céu e lhe ordenou que mandasse fazer, por aquele modelo, um estandarte de guerra que lhe serviria de proteção nos combates. Ao alvorecer, Constantino levantou-se e transmitiu aos confidentes a revelação. Logo foram chamados ourives e o imperador lhes deu instruções para que a cruz misteriosa fosse reproduzida em ouro e pedras preciosas. Mais adiante,
Acerca da escolha de Bizâncio para a capital do império, refere o mesmo autor, quando os olhos de Constantino se detiveram em Bizâncio, não apresentava mais que os destroços de uma grande cidade. Na escolha que fez, acreditava ele não estar desamparado da intervenção divina. Dizia-se que, por uma confidência miraculosa, fora informado de que em Roma não estaria em segurança o império. Relativamente a essa escolha, falava-se também de um sonho, etc. Filostorgio refere que, na ocasião em que ele, Constantino, traçava com a espada em punho o novo recinto da cidade, os que o acompanhavam vendo que ele se adiantava sempre, de modo a abranger uma área imensa, perguntaram-lhe respeitosamente até onde pretendia ir. Até o lugar em que pare quem vai adiante de mim, respondeu. E provável que, sem o saber, padecesse Constantino a influência dos invisíveis, em tudo o que devia favorecer o estabelecimento da nova religião, em detrimento muitas vezes do bem do Estado e de seus próprios interesses. Seu caráter, sua vida íntima, não sofreram com isso modificação alguma. Constantino se manteve sempre cruel e astucioso, refratário à moral evangélica, o que demonstra ter sido, em tudo mais, um instrumento nas mãos das eminentes entidades cuja missão era fazer triunfar o cristianismo. Sobre a questão que nos ocupa, o célebre bispo de Hipona, Santo Agostinho, não é menos afirmativo. Em suas confissões, alude aos infrutíferos esforços empenhados por deixar a desregrada vida que levava. Um dia em que rogava com fervor a Deus que o iluminasse, ouviu subitamente uma voz que repetidas vezes lhe dizia: tole, lege, toma, lê. Tendo-se certificado de que essas palavras não provinham de um ser vivo, ficou convencido de ser uma ordem divina, que lhe determinava abrir-se as Santas Escrituras e lesse a primeira passagem que sob os olhos lhe caísse. Foram exortações de São Paulo sobre a pureza dos costumes, o que leu. Em suas cartas menciona o mesmo autor aparições de mortos, indo e vindo em sua morada habitual, fazendo predições que os acontecimentos vêm mais tarde confirmar. Seu tratado de cura pro mortuis, fala das manifestações dos mortos, nestes termos. Os espíritos dos mortos podem ser enviados aos vivos, podem desvendar-lhes o futuro, cujo conhecimento adquiriram, quer por outros espíritos, quer pelos anjos, quer por uma revelação divina. Em sua Cidade de Deus, a propósito do corpo lúcido, etéreo, aromal, que é o perispírito dos espíritas, trata das operações teúrgicas, que o tornam apropriado a comunicar com os espíritos e os anjos e obter visões. S. Clemente de Alexandria, S. Gregório de Nice em seu discurso catequético, o próprio S. Jerônimo em sua famosa controvérsia com Vigilantius, o gaulês, pronunciam-se no mesmo sentido. S. Tomás de Aquino, o anjo da escola, nulo diz o abade Poussin, professor no seminário de Nice, em sua obra Espiritismo perante a Igreja, 1866, comunicava-se com os habitantes do outro mundo, com mortos que o informavam do estado das almas pelas quais se interessava ele, com santos que o confortavam e lhe patenteavam os tesouros da ciência divina. A Igreja, pelo órgão dos concílios, entendeu dever condenar as práticas espíritas, quando, de democrática e popular que era em sua origem, se tornou despótica e autoritária. Que ser a única a possuir o privilégio das comunicações ocultas e o direito de as interpretar. Todos os leigos, provado que mantinham relações com os mortos, foram perseguidos como feiticeiros e queimados. Mas esse monopólio das relações com o mundo invisível, apesar dos seus julgamentos e condenações, apesar das execuções em massa, a Igreja nunca o pôde obter. Ao contrário, a partir desse momento, as mais brilhantes manifestações se produzem fora dela. A fonte das superiores inspirações, fechada para os eclesiásticos, permanece aberta para os hereges. A história o atesta. Aí estão as vozes de Joana d'Arc, os gênios familiares de Tasso e de Jerônimo Cardan, os fenômenos macabros da Idade Média, produzidos por espíritos de categoria inferior, os convulsionários de S. Medard, depois os pequenos profetas inspirados de Cavenes, Swedenborg e sua escola. Mil outros fatos ainda formam uma ininterrupta cadeia, que, desde as manifestações da mais remota antiguidade, nos conduz ao moderno espiritualismo. Entretanto, numa época recente, no seio da Igreja, alguns raros pensadores investigavam ainda o problema do invisível. Sob o título da distinção dos espíritos, o cardeal Bona, esse Fenelon da Itália, consagrava uma obra ao estudo das diversas categorias de espíritos que podem manifestar-se aos homens. Motivo de estranheza, diz ele,
é que se pudessem encontrar homens de bom senso que tenham ousado negar em absoluto as aparições e comunicações das almas com os vivos, ou atribuí-las a extravio da imaginação, ou ainda artifício dos demônios. Esse cardeal não previu os anátemas dos padres católicos contra o espiritismo. Forçoso é, portanto, reconhecê-lo, os dignitários da Igreja que, do alto de sua cátedra, têm anatematizado as práticas espíritas, desnortearam completamente. Não compreendem que as manifestações das almas são uma das bases do cristianismo, que o movimento espírita é a reprodução do movimento cristão em sua origem. Não se lembram de que negar a comunicação com os mortos, ou mesmo atribuí-la à intervenção dos demônios, é por em contradição com os padres da Igreja e com os próprios apóstolos. Já os sacerdotes de Jerusalém acusavam Jesus de agir sob a influência de Beelzebu. A teoria do demônio fez sua época, agora já não é admissível. A verdade é que o espiritismo se encontra hoje por toda parte, não como superstição, mas como lei fundamental da natureza. Sempre existiram relações entre homens e espíritos, com maior ou menor intensidade. Por esse meio, contínua revelação se propagou no mundo. Flui, através dos tempos, uma grande corrente de energia espiritual cuja fonte é o mundo invisível. Por vezes, essa corrente se oculta na penumbra, vai se encontrar dissimulada sob a abóbada dos templos da Índia e do Egito, nos misteriosos santuários da Gália e da Grécia, só dos iniciados e dos sábios é conhecida. Mas, também às vezes, em épocas determinadas pela vontade de Deus, surge dos lugares ocultos, reaparece em pleno dia, à vista de todos, vem oferecer à humanidade esses tesouros, essas magnificências esquecidas, que a vem embelezar, enriquecer, regenerar. É assim que as verdades superiores se revelam através dos séculos, para facilitar, estimular a evolução dos seres. Com o concurso de poderosos médiuns, se patenteiam entre nós, pela intervenção dos espíritos geniais, que viveram na terra e que nela sofreram pela justiça e pelo bem. Esses espíritos foram restituídos à vida do espaço, mas não cessaram de velar pela humanidade e com ela corresponder-se. Em certos momentos da história, um sopro do alto perpassa pelo mundo, as brumas que envolviam o pensamento humano se dissipam, as superstições, as dúvidas, as quimeras se desvanecem, as grandes leis do destino se revelam e a verdade reaparece. Felizes, então, os que a sabem reconhecer e agasalhar. 6. Alteração do cristianismo, os dogmas. Como palhetas de ouro nas ondas turvas de um rio, a Igreja mescla, em seu ensino, a pura moral evangélica à vacuidade das próprias concepções. Acabamos de ver que, depois da morte do Mestre, os primeiros cristãos possuíam, em sua correspondência com o mundo invisível, abundante fonte de inspirações. Utilizavam-na abertamente. Mas as instruções dos espíritos nem sempre estavam em harmonia com as opiniões do sacerdócio nascente, que, se nessas relações achavam um amparo, nelas muitas vezes os encontrava também uma crítica severa e, às vezes, mesmo uma condenação. Pode-se ver no livro do padre de Longueval, como, à medida que se constitui a obra dogmática da Igreja, nos primeiros séculos, os espíritos afastam-se pouco a pouco dos cristãos ortodoxos, para inspirar os que eram então designados sob o nome de heresiarcas. Montagnus, diz também o abade Fleury, tinha duas profetisas, duas senhoras nobres e ricas, chamadas Priscila e Maximisa. Carente também obtinha revelações. Apolônio de Tainá contava-se entre esses homens favorecidos pelo céu, que são assistidos por um espírito sobrenatural. Quase todos os mestres da escola de Alexandria eram inspirados por gênios superiores. Todos esses espíritos, apoiando-se na opinião de São Paulo, o que por ora possuímos em conhecimento e profecia é muito imperfeito e Coríntios, 13, 9, traziam, diziam eles, uma revelação que vinha confirmar e completar a de Jesus. Desde o século III, afirmavam que os dogmas impostos pela Igreja, como um desafio à razão, não eram mais que um obscurecimento do pensamento do Cristo. Combatiam os faustos excessivos e escandalosos dos bispos, insurgindo-se energicamente contra o que aos seus olhos era uma corrupção da moral. Essa oposição crescente tornava-se intolerável aos olhos da Igreja. Os heresiarcas, aconselhados e dirigidos pelos espíritos, entravam em luta aberta contra ela. Interpretavam o Evangelho com amplitude de vistas que a Igreja não podia admitir, sem cavar a ruína dos seus interesses materiais. Quase todos se tornavam neoplatônicos, aceitando a sucessão das vidas do homem, o que Orígenes denominava os castigos medicinais,
isto é, punições proporcionais às faltas da alma, reencarnada em novos corpos, para resgatar o passado e purificar-se pela dor. Essa doutrina, ensinada pelos espíritos e cuja sanção Orígenes e muitos padres da Igreja, como vimos, encontravam nas Escrituras, era mais conforme com a justiça e misericórdia divinas. Deus não pode condenar as almas a suplícios eternos, depois de uma vida única, mas deve-lhes fornecer os meios de se elevarem mediante existências laboriosas e provas aceitas com resignação e suportadas com coragem. Essa doutrina de esperança e de progresso não inspirava, aos olhos dos chefes da Igreja, o suficiente terror da morte e do pecado. Não permitia afirmar sobre bases convenientemente sólidas a autoridade do sacerdócio. O homem, podendo resgatar-se a si próprio das suas faltas, não necessitava do padre. O dom de profecia, a comunicação constante com os espíritos, eram forças que, sem cessar, minavam o poder da Igreja. Esta, assustada, resolveu pôr termo à luta, sufocando o profetismo. Impôs silêncio a todos os que, invisíveis ou humanos, no intuito de espiritualizar o cristianismo, afirmavam ideias cuja elevação amedrontava. Depois de ter, durante 3 séculos, reconhecido no dom de profecia, ou de mediunidade acessível a todos, conforme a promessa dos apóstolos, um soberano meio de elucidar os problemas religiosos e fortificar a fé, a Igreja chegou a declarar que tudo o que provinha dessa fonte não era mais que pura ilusão ou obra do demônio. Ela se declarou, do alto da sua autoridade, a única profecia viva, a única revelação perpétua e permanente. Tudo o que dela não provinha foi condenado, amaldiçoado. Todo esse lado grandioso do Evangelho, de que temos falado, toda a obra dos profetas que o completava e esclarecia, foi recalcado para a sombra. Não se tratou mais dos espíritos nem da elevação dos seres na escala das existências e dos mundos, nem do resgate das faltas cometidas, nem de progressos efetuados e trabalhos realizados através do infinito dos espaços e do tempo. Perderam-se de vista todos os ensinos, a tal ponto se esqueceu a verdadeira natureza dos dons de profecia que os modernos comentadores das Escrituras dizem que a profecia era o dom de explicar aos fiéis os mistérios da religião. Os profetas eram, a seu ver, o bispo e o padre que julgavam, pelo dom do discernimento e as regras da Escritura, se o que fora dito provinha do Espírito de Deus ou do Espírito do demônio, contradição absoluta com a opinião dos primeiros cristãos, que nos profetas viam inspirados, não de Deus mas dos Espíritos, como o diz São João, na passagem de sua primeira epístola, Ev. 1, já citada. Um momento, ter-se-ia podido acreditar que, aliada aos descortinos profundos dos filósofos de Alexandria, a doutrina de Jesus ia prevalecer sobre as tendências do misticismo judeu-cristão e lançar a humanidade na ampla via do progresso, a fonte das altas inspirações espirituais. Mas os homens desinteressados, que amavam a verdade pela verdade, não eram bastante numerosos nos concílios. Doutrinas que melhor se adaptavam aos interesses terrenos da Igreja foram elaboradas por essas célebres assembleias, que não cessaram de imobilizar e materializar a religião. Graças a elas e sob a soberana influência dos pontífices romanos é que se elevou, através dos séculos, esse amálgama de dogmas estranhos, que nada tem de comum com o Evangelho e lhes são muitíssimo posteriores, sombrio edifício em que o pensamento humano, semelhante a uma águia engaiolada, impotente para desdobrar as asas e não vendo mais que uma nesga do céu, foi encerrado durante tanto tempo como em uma catacumba. Essa pesada construção, que obstrui o caminho à humanidade, surgiu na Terra em 325 com o Concílio de Nicéia e foi concluída em 1870 com o último Concílio de Roma. Tem por alicerce o pecado original e por coroamento a Imaculada Conceição e a infalibilidade papal. É por essa obra monstruosa que o homem aprende a conhecer esse Deus implacável e vingativo, esse inferno sempre atuante, esse paraíso fechado a tantas almas valorosas, a tantas generosas inteligências, e facilmente alcançado por uma vida de alguns dias, terminada após o batismo, concepções que têm impelido tantos seres humanos ao ateísmo e ao desespero. Examinemos os principais dogmas e mistérios, cujo conjunto constitui o ensino das igrejas cristãs. Encontramos a sua exposição em todos os catecismos ortodoxos. Começa com essa estranha concepção do ser divino, que se resolve no mistério da Trindade, um só Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus trouxera ao mundo uma noção da divindade, desconhecida ao judaísmo.
O Deus de Jesus já não é o déspota zeloso e parcial que protege Israel contra os outros povos, é o Deus Pai da humanidade. Todas as nações, todos os homens, são seus filhos. É o Deus em quem tudo vive, move-se e respira, imanente em a natureza e na consciência humana.